Grande! Grande Vitor, meu amigo, como é que você tá, meu irmão? E aí, o interior, tá tranquila? Tá tranquilo, né, cara? Vamos começar já já, 8h03, tá marcado, né? Vamos sim. Eu quero fazer o botão. Impreterivelmente 8h03. Não vou fazer com ele. Vamos lá. Vou tirar. Depois eu boto. Bom, pessoal. Mais uma vez, vamos começar agora essa série de lives aí, voltar a fazer, que eu vinha fazendo sempre, mas deu um tempo, mas voltamos agora, e agora levar até o final aí, com várias temáticas que vão surgindo, né, com o tempo, e vamos trabalhar nessas temáticas para discutir como sempre, né, esperando sempre que vocês façam parte desse contributo, tragam as informações, ajudem na formação da live, para que ela fique interessante. Pois bem, foi ontem, eu dei uma entrevista sobre essa questão da clonagem, né, de clonagem, de apropriação de WhatsApp, de Instagram, que está acontecendo muito, e que muitas pessoas estão tendo prejuízos, estão até inclusive fazendo postagens sobre, postagem vendendo, postagens vendendo dizendo que estão vendendo coisas, pessoas fazem transferência, e isso está ocorrendo com muita frequência. Então ontem eu dei uma entrevista, fazer até a saudação aqui a Manu, muito obrigado pelo convite lá da Band Feira de Santana, né, Princesinha do Sertão, sobre isso, e eu resolvi trazer para vocês numa live para falar sobre esse tema. Pois bem, então, pelo princípio da duração razoável, vamos começar. O que nós temos aqui para falar para vocês hoje, especificamente sobre isso? Nos últimos tempos, obviamente, a questão da internet, ela vem, e hoje, né, as redes sociais, elas fazem parte da nossa vida de forma absurda. Nós não conseguimos hoje pensar o mundo sem as redes sociais. Eu brinco sempre que antigamente nós marcávamos, para quem são os mais antigos, nós marcávamos os encontros na frente ali do Iguatemi, com os amigos ali na frente do Iguatemi, nas lojas americanas. Não precisava de telefone, não tinha telefone celular, não tinha mandar localizador. Eu sei que a gente se acertava e todo mundo se encontrava e era todo mundo tudo certo. E tudo acontecia. Hoje em dia a gente não consegue se imaginar
sem o aparelho celular, sem as redes sociais, sem o WhatsApp. Imagina quando o WhatsApp bloqueia, é aquela confusão, e aí já viu. Pois bem, então. Então, diante disso, o que é que vem acontecendo? Algumas pessoas, de forma maliciosa, vêm se apropriando das contas de WhatsApp das outras pessoas. E a partir daí, começam a praticar fraudes, ou invadem o celular, e começam a utilizar os aplicativos, ou se passam pela essa pessoa. Diante disso, tem que entender o que aconteceu, porque o direito penal ele trabalha com a tipificação exata. Então, preciso entender o que aconteceu com cada pessoa naquele momento para poder fazer a tipificação correta. Cristiano, por que você está dizendo isso? Gente, porque para dizer que ele cometeu ou que a pessoa cometeu determinado tipo de infração, eu preciso dos detalhes. Só para você entender o que eu quero dizer. Exemplo. Se uma pessoa invadiu o seu celular, só invadiu o celular, ela cometeu um crime. Se ela invadiu e destruiu o documento, ela cometeu um outro crime. Se ela invadiu e subtraiu algo de valor, um outro crime. Se ela invadiu e destruiu o seu computador, os arquivos, outro crime. Se ela entrou e, para te devolver, ela exigiu que você pagasse uma quantia, outro crime. Se ela se passar por você, outro crime. Então, na verdade, nós temos, se ela utilizar você para lesar alguém, outro crime. Então, na verdade, nós temos várias condutas. Se ela entrou e alterou o sistema do governo, outro crime. Se ela alterou algum dado importante dentro do sistema do governo, outro crime. Então, na verdade, a internet ou o meio digital, ele pode ser o meio para a prática de vários delitos. Preste atenção comigo isso. A simples invasão configura um crime, Cristiano? Configura. Mas a invasão pode ser o meio pelo qual se faça o quê? Se faça a prática do delito. Grande primo Bruno Marbach, meu irmão. Então o que acontece? Vamos aí começar a entender. Olha só. Pois bem, se uma pessoa tão somente apenas invade um celular, ela cometeu o crime do artigo 154 do Código Penal. Está lá. Dizendo que a invasão do dispositivo é um tipo penal. Olha, a gente brinca nos exemplos de sala de aula que se você tem algum tipo de relacionamento e a pessoa viola o seu celular, ela comete esse crime também. Ah, Cristiano, mas violou e não está conectado à internet. Não tem problema, vai responder da mesma maneira. Não precisa estar conectado à internet. Não precisa estar conectado à internet. Então, o primeiro crime clássico para essas questões digitais é o artigo 154 do Código Penal. Ele é clássico. Então anote aí, entrou, burlou a segurança do celular, do seu computador, utilizando qualquer tipo de vírus, né, o cavalo de Troia, o Tor, qualquer um, você vai ter aí já o artigo 154 do Código Penal. Primeiro crime. Segundo crime muito praticado, o furto. Subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel. Preste atenção, o direito sempre larga atrás. Isso é importante. O direito ele não prevê as condutas criminosas antes delas acontecerem. O direito penal ele só se preocupa com as condutas depois que ela acontece de forma reiterada e que pode colocar em risco o equilíbrio social. Ponto. Então, a partir daí, você agora já tem no artigo 155 do Código Penal o destinado ao furto. Você já tem lá o parágrafo 4º, que vai falar sobre a questão do furto quando é utilizado o quê? O meio eletrônico, a informática, para este fim. Então, utilizou o meio informático, eleva a pena de 4 a 10, tá? Porque no furto você vai ter penas, exemplo, furto simples de 1 a 4, qualificado de 2 a 8, de veículo automotor de 3 a 8, de 2 a 6, tá? E esse é de 4 a 10. É aqui, você tem uma ideia como
o legislador entende que é tão grave essa questão de subtrair mediante a questão da informática, né, da questão telemática, é tão grave que ele igualou a pena do roubo simples de 4 a 10. Pra vocês terem uma ideia. Então, o furto praticado mediante o dispositivo eletrônico, né, telemático, você tem a questão de 4 a 10 anos, que é a mesma pena do roubo simples. Um outro tipo penal que pode ocorrer dentro desse contexto e que vem ocorrendo, quando eu venho percebendo muito isso, é a extorsão. A extorsão pode sim ser cometida. Como? Quando alguém invade, se apropria, tá, da conta do Instagram, do Face, e para devolver, ela exige o quê? O pagamento de uma quantia. Extorsão. 4 a 10 anos. Cristiano, mas não é exercício arbitrário das próprias razões? Não, porque a pretensão não é legítima. O exercício arbitrário das próprias razões diz a pretensão, embora legítima. A pretensão, embora... Qual é a legitimidade da pessoa que invadiu a sua conta requerer de você um valor para te devolver? Não há legitimidade. Não há legitimidade. Então, é possível também que a pessoa responda pelo crime de extorsão, que a pena é de 4 a 10 anos. Como assim, Cristiano? Olha só. Olha como são as coisas. Se a pessoa subtrair, mediante a questão telemática e informática, 4 a 10. Se a pessoa praticar extorsão, que é um constrangimento mediante violência, grave ameaça e tal, 4 a 10 também. Então, o furto que não tem violência, grave ameaça ou qualquer coisa nesse sentido, está igualado à extorsão simples, entenda, a caput, que é de 4 a 10. Também pode haver o crime de dano. De dano, Cristiano? Sim. Porque o crime de dano é a destruição, deteriorização ou inutilização. Então, a pessoa que invade seu computador, ela pode fazer algo ou jogar um vírus que inutilize, que destrua, que você não tenha mais a propriedade do computador, a propriedade celular. Então, você tem a questão do dano, o artigo 163, dano também 163, que pode ser praticado. As questões mais interessantes também são relacionadas que Cristiano pode ter um crime contra a administração pública, tem o peculato eletrônico. O peculato eletrônico. Então, esses indivíduos que fazem a violação dos dispositivos, dos sistemas, ou colocam informações falsas dentro dos sistemas do governo, tá? Eles podem responder pelo peculato eletrônico, se tiverem alguma conexão com o funcionário público. Tá? Um funcionário público desavisado pode responder? Pode. Temos também o crime de estelionato. Cristiano, são tantos delitos assim? São. Ainda eu tenho o delito de estelionato. Porque o que o camarada faz? Esteles vende camarão, fraude, o cara utiliza alguma fraude para pegar para você, tá? Então, não, a live vai ser, a live é gravada, mas ela é disponibilizada no meu canal do YouTube. Eu não disponibilizo no Instagram, não, tá? Eu disponibilizo no canal do YouTube, tá? É mais fácil, meu canal do YouTube é Cristiano Lázaro. Então, o que acontece? Você tem o estelionato, que pode ser praticado. Mas, Cristiano, eu sempre tenho uma dúvida. Como é que eu vou identificar a questão do estelionato e a questão do furto? É simples. Depois eu vou fazer uma live explicando bastante mais sobre isso. É só a participação da vítima. A palavra furto, tá? No tipo penal básico, tá assim, ó. Subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. Quando fala subtração, dá a ideia de pegar, de trazer para si. Subtração. Quando você fala com o estelionato pressupõe a participação da vítima. A vítima é induzida, é mantida em erro. Então, a partir daí, você tem essa diferença básica entre estelionato e furto. Você tem o furto mediante fraude. De novo,
Furto mediante fraude, diferente de estelionato, no furto ele usa a fraude para subtrair. No estelionato, ele vai utilizar a fraude para que a vítima, sim, pratique para ele, aspas, que entregue a ele. Tá? Já já eu continuo com alguns crimes que ainda podem ser cometidos sobre isso. Falei do dano, estelionato. Bom, Cristiano, e se eu for vítima de um crime desse, eu posso ter a reparação civil? Pode. Preste atenção. O sistema Instagram, Facebook, WhatsApp, ele tem dispositivos de segurança. E eles precisam, cada vez mais, atualizar esses dispositivos de segurança para que você não tenha a fraude. Tá? Não tenha fraude. Então, quando ele faz isso, quando ele dá esse mole, acontece isso. Tá? Um momentinho. Acontece isso, tá? Quando se engana alguém para subtrair vantagem, não. Depende. Se você botou subtrair vantagem, não seria mais estelionato, seria furto, tá? Seria furto. Quando você coloca subtrair vantagem, é furto, tá? Subtrair vantagem. Quando eu falar subtrair, alguém pegar, tá? Sem que você queira dar, que você tenha conhecimento. Então vem a subtração. Então, se a pessoa ela foi vítima de um crime desse, ela tem que ir à delegacia para fazer a ocorrência. Uma das queixas que eu tenho escutado muito é a ausência de uma delegacia específica. Olha só, como eu comentei ontem, aqui em Salvador, a delegacia digital ficava nos Barris. Isso já tem um tempo. Mas agora o que é que você vai? Você vai à delegacia do local que você reside, onde você tomou conhecimento, e essa delegacia ela vai fazer a informação e o núcleo de informática da SSP vai fazer a busca. Ponto importante para vocês aqui. Gente, quando você faz o boletim de ocorrência, você fez uma declaração unilateral. Declaração unilateral. E não é certeza que vai ser instaurado o inquérito policial. Olha que interessante. Você tem o seu boletim de ocorrência em mãos, mas você não pode afirmar que esse boletim de ocorrência virou um inquérito. Sugiro a vocês, pelo portal, olha só, deixa eu explicar para você. Registrar a queixa, como você está falando, registrar a notícia pelo portal. É o que eu estou explicando. Você registrar a ocorrência, pegar o boletim de ocorrência, não quer dizer que esse crime será investigado. No portal do SSP, os crimes sem violência ou grave ameaça, furto, perdeu alguma coisa, esses crimes, eles podem ser registrados pela delegacia virtual, vamos dizer assim, pelo SSP. Mas não vai ter certeza, não é certeza que você terá o inquérito policial. É o que eu estou chamando a atenção. A questão da declaração unilateral, também conhecido como boletim de ocorrência, serve para você se salvaguardar de algo que aconteceu. Exemplo, eu estou advogando agora para uma empresa de, por incrível que pareça, de provedor, tá, de internet, que teve uma transferência de R$10.000 autorizada pelo banco, sendo que o celular que tem a chave ninguém usou. Ninguém usou. Então o que acontece? A partir daí nós já temos um problema até com a empresa, que aí vai discutir a questão civil. Então, dentro desse contexto, você vai à delegacia, você orienta a pessoa para fazer a ocorrência. Depois que você pegar a ocorrência, você vai voltar lá para saber do delegado se o delegado instaurou o inquérito policial e está investigando. Anotem isso. Não é toda vez que você faz o inquérito, que você faz a notícia, que vira inquérito policial. Ponto importante para vocês. Pois bem, então, a partir daí desse boletim de ocorrência, que pode ou não virar inquérito, nunca esqueçam disso, você pode ingressar com ação contra o fornecedor do serviço, que é o Facebook, que é dono das plataformas digitais, Instagram, pelo menos as mais utilizadas. E você pode ter direito à indenização?
pode, como já vem tendo várias decisões, que vem condenando o Instagram, o Facebook, ou seja, a empresa, pela não utilização de mecanismos de segurança capazes de resolver isso. Algumas dicas são importantes no sentido de você fazer o quê? Comunicar logo, fazer a comunicação logo às pessoas mais próximas a você, para que essas informações corram para todos os outros. Eu já recebi várias vezes pedidos, né, pelo celular, de dinheiro, de doação e tal, as pessoas eu acho que se esquecem. E alguém, eu não sei, eu acho que uma vez eu cliquei num link e as pessoas passaram a pedir dinheiro à minha mãe, à minha irmã até caiu nesse golpe. Então toda vez que fizer a queixa-crime, temos que ir solicitar a instrução do... não seria instauração, isso, tem que ser. Só quando é crime, assim, exemplo, quando for o cara preso em flagrante, que na verdade chama instauração do inquérito policial coercitiva, mas quando vem da notícia crime, muito difícil. Para virar inquérito, você tem que ir para cima. Porque eu desafio aqui as pessoas que foram assaltadas em ônibus e nos lugares que foram fazer a ocorrência, eu desafio que elas vão à delegacia e me tragam o número do inquérito policial, o número da portaria baixada. Eu desafio. De 100, se uma trouxer, vou bater palma, estou dizendo de 100. Eu vou aumentar de 200, se uma trouxer, tá lindo. Então, a partir daí, é possível que você tenha a sua indenização, tá? Alegando falha no sistema de segurança da plataforma, como é que ela deixou isso acontecer. Isso é muito importante dentro desse contexto. Pois bem, então ainda alguns crimes que podem ser cometidos dentro dessa situação. Se o indivíduo entra no sistema e altera um documento, pode ser falsificação de documento público. Ele pode também responder por falsificação de documento particular. Grande Juanzinho. Tá? Ele pode responder pela alteração por falsidade ideológica. Então, existem outros crimes que são cometidos dioturnamente pelas pessoas que provocam esse tipo de situação. Gente, tem a questão da falsa identidade também. Ele pode ainda se passar por um agente público, usurpação de função pública. São diversos delitos. Eu estou falando diversos delitos que podem ser praticados pela quem? Pela internet. Então é importante que vocês fiquem atentos com as questões das medidas de segurança, para que não sejam surpreendidos com essas condutas que são muitas. Obviamente, as mais propaladas, a gente já sabe quais são. É o estelionato, é o furto, é o dano que a maioria não faz, é a extorsão e ainda eu tenho a invasão do dispositivo telemático. Então, na verdade, esses 5 crimes são os mais recorrentes. São os mais recorrentes. Então, tem que tomar muito cuidado. Ponto importante, exemplo, crime de estelionato. Se você foi a vítima do crime de estelionato e você não está nas hipóteses em que o Estado por si só quer punir a pessoa, você tem que dizer, eu quero punir a pessoa que fez, porque precisa da condição da sua representação. Então, são alguns detalhes que as pessoas que não vão acompanhadas com advogado, as pessoas que não procuram saber as informações, elas acabam deixando de falar alguns elementos importantes. Cristiano, muda muito, gente, se você só falar a questão, exemplo, do furto simples, nem preventivo o cara pode ter. Tá? O estelionato, a regra geral é que a ação penal pública seja condicionada do estelionato. O furto tem a hipótese de condicionada no 182 se for praticado por irmão. Tá? Aí são questões um pouco mais específicas. Mas o estelionato hoje é condicionado à regra geral, salvo hipótese do parágrafo 5º, quando é idoso, administração pública e outras.
Pela minha, mas foi porque entrou uma ligação